Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Sil, do canal Coisas de Toucador da Sil. Nesse vídeo, vamos reciclar essa embalagem de blush e uma escova velha para cabelinhos de bebês. Vamos transformar ambas em espelhos, utilizando várias técnicas e as transformando em peças bem delicadas. Inicie usando um pequeno pedaço de papel e um lápis para tirar a medida dessa parte transparente e também usar como proteção enquanto aplico o primer. Com a esponja, vou aplicar o primer, que é a base para o plástico, metal e vidro. Preparo assim a peça para depois receber a tinta. Tento proteger essa parte transparente da peça para que não seja pintada. Enquanto faço a aplicação do primer, peço a você que curta nosso vídeo, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal, ajudando assim com que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Peço também que nos auxilie na compra de materiais para a realização das técnicas aqui ensinadas, comprando o meu e-book, que se chama Técnica de Pintura Envelhecida. Você encontra o link para a compra no primeiro comentário fixado. Está com preço promocional para vocês que assistem nosso canal por apenas R$ 9,90. O e-book ensina uma técnica impossível de errar. Com essa técnica, você pode iniciar seu negócio com artesanato, mesmo que nunca tenha feito nada, que seja totalmente iniciante. Eu aguardei a secagem do primer na parte de fora da peça para poder passar na parte de dentro. É meio complicado de segurar a peça sem que o primer saia nos dedos, então eu aguardei a secagem. A parte de dentro foi meio difícil para a aplicação, não ficou muito bonita, mas essa fase da base aqui do trabalho é de suma importância. Então eu peço que você acompanhe o passo a passo e não pule o vídeo. Enquanto aguardo a secagem da peça, apresento a vocês essa peça, que era uma escova para cabelinhos de bebês. Eu tirei a parte das cerdas que estavam se desmanchando e na hora imaginei um espelho com estilo vintage. Acabei quebrando aqui na hora de tirar esse enfeite, mas não tem problema.
sigamos nossa transformação. Então, eu aguardei a secagem depois da primeira demão de primer em cada peça e apliquei mais uma demão. É bem importante esperar que seque bem. Eu gosto de deixar secar naturalmente. Você pode usar o soprador ou secador. E logo após já aplica a segunda e deixa secar bem também. Aí, enfim, as peças estão prontas para a gente começar aqui a nossa arte. Eu escolhi essa estampa floral aqui com rosas, que era a única figura também que eu tinha duas iguais, porque eu quero fazer com que ela apareça dos dois lados da peça, né? A gente vai colar ela por baixo aqui desse acrílico transparente. E aí eu quero que do lado de dentro da peça, quando for aberta, a estampa seja igual. Aí eu achei bem interessante. Aí eu vou recortar aqui e vou usar aquele molde que eu usei lá no começo pra gente fazer as figuras do mesmo tamanho, né? Quase do mesmo tamanho. Aí eu vou recortar as duas e vou passar cola do lado de dentro. Aí a gente vai colar uma com o fundo para outra, né? Aí ela vai ficar com duas faces. Aqui eu usei a cola branca para colar uma figura na outra. E aí depois, para colar na peça, a gente vai usar a cola de decopagem. Lembrando que a lista completa dos materiais usados para a realização das peças está na descrição desse vídeo.
Agora, com as duas figuras coladas, vou passar a cola de decopagem aqui no papel com pincel macio. Faça uma boa camada, mas não tão molhada, porque pode danificar o papel. Aí a gente vai ajeitar aqui onde a gente quer colar, vai pontuar. Olha bem o lado que você quer que fique para cima da figura e o de baixo. E aí a gente vai pressionando com os dedos e vai colando. Dá uma pressionada. Então, do lado de cima aqui desse plástico, fica com um brilho bem bonito. Agora vamos começar uma fase mais gostosa do nosso trabalho. Vamos fazer aplique para fazer um contorno bem bonito na figura da peça. Eu optei por fazer essas rosas bem pequenas, porque o tamanho da peça também não é grande, né? Ela deve ter uns 5 centímetros. Então, aí aplique grande nem pensar. Então, tem que ser uma coisa bem delicada, né? E aí eu fiz uma por uma essas rosinhas aqui. Então, tô fazendo essa aqui para mostrar para vocês, mas na verdade eu já tinha feito, né? E aí elas já secaram, que dependendo do trabalho é melhor fazer com elas mais secas, né? Nesse caso aqui, assim, de um dia para o outro ela fica bem durinha já. E aí a gente vai com a pinça aqui, eu coloco um pouquinho de cola instantânea na bandeja. Aí com a pinça eu acho mais fácil, porque essa cola também ela gruda fácil as pontas dos dedos, né? Aí eu acho que fica mais tranquilo assim. Eu passo a florzinha aqui na cola e vou colocando aqui na volta pra gente criar aqui uma moldura. Então, meus amores, colamos uma rosinha por uma. É um trabalho de paciência, um trabalho de quem realmente gosta de fazer artesanato. Se você está nesse vídeo até aqui, você é fora da curva. Você tem dom e você tem muita vontade de aprender, ou você já sabe e ama artesanato assim como eu. Fico muito grata.
guirlanda de rosinhas ficou pronta. E agora vamos passar a tinta PVA branca. Então eu passei uma demão em toda a peça, por dentro, por fora. A gente aguarda a secagem e aplica mais uma demão. Então são 2 demãos de primer e aí depois 2 demãos de tinta PVA branca. Voltamos aqui para a carcaça do nosso futuro espelho de mão, né? Então, aí eu vou fechar esse buraquinho aqui com massinha de biscuit. Depois a gente cola um aplique aqui, vai ficar lindo. Então, aí eu coloquei aqui, enchi todo o buraco aqui com a massinha. E aí vou passar também 2 demãos de tinta PVA branca, para deixar ele bem branquinho, a gente nem vai lembrar mais a cor que ele era antes. Depois de tudo bem seco, eu vou colocar uma figura aqui na parte de trás. Eu achei uma figura parecida com a que eu usei na outra peça, né? De repente fica um conjunto. Não era a minha intenção, mas eu achei que ia ficar bacana depois. Com o processo de criação, às vezes a gente vai tendo umas ideias, né? E aí vamos colar aqui com a cola de decopagem. E dá uma pressionada com os dedos. Depois a gente coloca o plástico e passa um tecidinho macio aqui por cima para incorporar bem esse papel, que ele é um pouquinho mais grosso que o guardanapo. O papel scrap.
com essa outra forma aqui de silicone, a gente vai fazer apliques com massinha de biscuit. E a gente vai fazer um contorno na figura, como se fosse uma moldura. E a gente vai trabalhar agora com a massa do biscuit molhadinha. Eu não vou esperar secar, porque daí fica mais fácil para a gente moldar aqui a volta da figura, né? E eu escolhi esse modelo aqui porque ele é cheio de detalhezinhos. Então aí a gente vai colocar aqui, pressionar, depois já vamos em seguida tirar para começar a fazer o contorno. Com a cola instantânea, a gente vai colar aqui. Esses apliques eles ficaram maiores, né? Então eu vou, alguns eu vou dar uma cortadinha para ir ajeitando aqui no tamanho certo, né? E a gente vai colando, dando uma pressionadinha leve com a mão, porque a massa tá molinha. Se você apertar muito, ela vai estragar a forma, né? Então você vai organizando assim em volta da figura e a cola instantânea já vai colando. A parte de baixo aqui eu criei mais um apliquezinho também. É um aplique grande, mas eu utilizei só um pedacinho dele aqui na parte de cima, ó. Coloquei um pedacinho de massa e vai dar um efeito bem bonito aqui pro espelho, vai ficar bem legal. Às vezes a gente tem uma forminha, né? E não precisa necessariamente usar ela inteira, você pode usar alguns pedaços, né? E essa ideia também é interessante, porque você pode utilizar para fazer várias coisas. Não tem necessidade de usar só aquela peça grandona, né? Às vezes você pode usar algum pedaço ali, só para moldar um detalhe né, que está faltando ali na tua composição ali da tua peça. Aí nessa parte do meio aqui que ficou esse espaço, eu colei duas rosinhas, que são as mesmas que eu usei na outra peça, e colei mais uma rosinha aqui na parte de cima, aqui em cima da moldura. E aí agora a gente vai aplicar a tinta metálica branca, que vai dar um brilho todo especial nas peças. Eu vou aplicar uma demão, esperar a secagem, aplicar mais uma demão. Aí eu vou fazer esse processo nas duas peças.
Então, a aplicação da tinta são nas peças e também nos apliques, que vai dar um brilho bem bonito, fica um tom assim meio de pérola. Esse brilho vai dar um realce também nos apliques. Depois das 2 demãos de tinta, né, quando estiver bem seco, aí eu vou fazer também uma moldura aqui na parte de dentro desse espelho aqui, que era uma embalagem de blush, né? Então, aí eu vou usar agora essas pérolas aqui, meia pérola, e também vou colar com a cola instantânea para que fique bem assim, uma coisa bem firme, né? Bem duradoura. Aí vou espalhando aqui a cola e vamos ajeitando aqui em volta da figura e ela vai secar bem rapidinho. Pessoal, olhem quantas técnicas nessas 2 pequenas peças, hein? Tantos detalhes, né? Agora a gente vai passar para a parte do craquelê. Então, não sei se vocês já conhecem um craquelado assim que fique bem miudinho. Esse kit aqui eu gosto. Ele dá um efeito bem bonito e com bastante brilho. Então é assim, vem o número 1 e o número 2, né? Então a gente aplica o número 1 antes, que é uma base. Você aplica como se fosse um verniz normal, com o pincel. Eu já deixo um pincel separado só para esse tipo de trabalho de craquelê. Então, aí a gente passa uma demão, espera a secagem e capricha daí na segunda demão, também espera secar. Você pode até secar com soprador. Então a gente vai aplicar sempre nos lugares que a gente quer que apareça o craquelado, né? Nesse caso aqui eu só não vou aplicar na parte de baixo da embalagem de blush. Vou aplicar por dentro, por fora e no outro espelho de mão também, por toda a peça assim, onde eu quero que fique mais evidenciado, né? O craquelê. E assim, essa base número 1, você tem que tomar cuidado e ver se aplicou direitinho em cada pedacinho da peça. Às vezes fica difícil de ver, mas presta atenção assim para ver se ficou tudo bem aplicado. Depois de aplicadas as 2 demãos da base 1 e a gente vê assim se está bem sequinho mesmo, aí a gente vai aplicar o número 2, que é o que vai dar o efeito craquelado. Assim a gente vai pegar com o pincel e vai passar o pincel
não vai passar de forma reta. Você passa ele assim todo bagunçado, em várias direções, que vai dar o efeito do craquelado. E assim como eu tô dando pinceladas pequenas, né, e a peça é pequena, então vai dar um efeito de um craquelado bem miúdo, que vai combinar melhor por causa do tamanho, né, das peças. Quando é uma peça maior, aí você dá pinceladas mais longas um pouco, né, mas bem desencontradas, que aí vai dar um efeito de um craquelê maior. E essa camada tem que ser bem generosa, né, para ela dar o efeito assim que fique bem bonito, bem evidente. Então dá uma caprichada e vai trabalhando assim com o pincel para um lado e para o outro. E também toma cuidado para aplicar em todos os pedacinhos, não esquecer nenhum, que é o que vai dar o acabamento. Agora é a hora da cereja do bolo. A gente vai usar a cera pátina dourada. Então, vou colocar aqui na bandeja. E aí, com um pedacinho de tecido, a gente vai pegar bem pouquinha cera no tecido e vai começar a passar na peça. Detalhe, que esteja super seco o craquelê. E essa demão de craquelê não pode usar secador nem soprador. É melhor e mais seguro que seque naturalmente. Parece mágica. Esses pequenos cacos brilhantes transformam a peça
e é muito gostoso de ver essa transformação. Vamos pegando sempre pouca cera e espalhando. Passamos também nos apliques para que fiquem dourados também. Peço novamente que fique até o final desse vídeo, pois ainda temos muito trabalho pela frente e vocês vão ver ainda mais uma técnica ou duas. Aqui nesse espaço em volta do aplique, os cacos também estão ficando bem evidentes, sinal de que o craquelê foi bem aplicado na peça. Então, isso é super importante, né? A aplicação em todos os pedacinhos para dar esse efeito. E assim como eu usei pinceladas pequenas, os cacos vão ficando pequenos, como a gente queria mesmo, né? Lembra que eu falei lá no início da técnica? Vai dando um efeito assim de craquelê bem miudinho e bem delicado. Aqui desse lado também vamos dar uma boa caprichada, que é o lado que a gente vai colar o espelho. E aí, isso que era uma escova velha, vai se transformar num espelho de mão. Agora vamos passar a cera aqui na nossa antiga embalagem de blush, sempre pegando pouca cera no pano e passando para que os cacos vão aparecendo. Essa peça vai ficar muito bonita e delicada também, ela vai se transformar num espelho que você pode carregar na bolsa para retocar sua maquiagem. Você pode deixar como uma peça decorativa também, no lugar onde você se maqueia em casa, né? Numa penteadeira. Então, que ela vai ficar muito bonita e é uma peça sempre útil, né?
parece que aqui também deu bem certo, né, o nosso plano de fazer com que o craquelê ficasse miudinho, ó, a parte de dentro. E tô bem curiosa pra gente passar pra parte de fora, para ver o resultado, que vai dar uma diferença muito grande na peça. Vai ficar com tom dourado, né? Fica assim imitando uma madrepérola. Fica uma coisa bem diferente. Acho que vocês vão gostar. Escrevam para mim o que estão achando da transformação dessas peças. A parte externa também tá ficando bem legal. Olha, tá ficando bem evidente assim a técnica, né? Tá dando muito certo. Fico bem feliz, né? Pra gente que faz arte é um alívio quando você percebe que tá quase finalizando e as coisas estão funcionando como você tinha planejado. Então, vai ficar bem lindo. A parte de cima da peça ficou melhor do que o esperado. Olha, os craquelês ficou muito legal essa parte aqui. Então, e a parte dos apliques, eu peguei um pincel fino e apliquei a cera também, porque com o tecido ficou mais difícil, né? Então eu fui aplicando com o pincel.
Aqui eu queria mostrar para vocês bem de perto os detalhes, né, que fazem toda a diferença. Então, dá uma conferida como que ficou a diferença, né, de uma coisa que a gente ia jogar no lixo e pode aí criar uma coisa que vai ser útil para você e que vai ficar bonito também, né, na tua casa, para você usar no dia a dia e para agradar aos olhos. Agora a gente vai colar os espelhos aqui nas peças. Eu fui até uma vidraçaria, levei as peças, pedi para o vidraceiro cortar, né, na medida correta para a gente poder colar. Eu estou utilizando a cola instantânea, que ela seca mais rápido e tem uma boa aderência e durabilidade, né? Vai ficar uma coisa bem firme, duradoura. E aí é só pressionar um pouco o espelho e esperar secar. Vamos repetir o mesmo processo aqui na outra peça também, passar a cola bem espalhada, para que fique bem firme, bem colado. Aí vamos colocar aqui, encaixar e pressionar. Espera um pouco para que a cola vá secando e que a peça fique bem colada aqui. Na figura de cima do espelho de mão, eu vou aplicar um produto chamado Vitral, que ele dá um efeito brilhante também. A gente vai aplicar assim direto da embalagem mesmo,
Eu não vou usar o pincel porque ele é um verniz super grosso e o pincel vai marcar. Então eu vou colocando assim um pouquinho, né? Por ser aqui um espaço pequeno. E aí eu vou virando a peça para que o verniz vá escorrendo e vá se espalhando de forma uniforme, assim, e devagarzinho ele vai cobrindo toda a figura para dar uma protegida, né, aqui nessa figura, que é um dos detalhes principais da peça, e para que fique com um brilho bonito também. Vai dar um acabamento bem bonito para a peça. Depois você aguarda a secagem, que seja uma secagem natural, né? E ele demora, às vezes demora até 24 horas assim para secar, porque é uma camada grossa, né, de verniz. E aí a gente deixa lá a peça descansando até secar. Assim chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero a inscrição, o like e o comentário. Se possível, compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas. Um beijo da Sil e até o próximo vídeo.